salvação dos nossos ancestrais, ou seja, antepassados, dependendo muito do nossa dedicação, nosso esforço, porque todos eles estão ligados através do plano espiritual conosco. Então, nossa atitude, nosso pensamento, nosso sono, influencia diretamente para eles. E também, dependendo da situação deles no mundo espiritual, também traz consequências, né, para a gente. Quer dizer, na verdade, precisa a colaboração de duas partes. Tem vezes que, tem hora que a gente está realmente procurando dedicar, acumular virtudes, praticar bons atos, realizar o ensinamento do Meixo Sama. Isso a gente deseja do fundo do coração. Mas também tem horas que a gente pode, desse princípio, colocando em segundo lugar, esquecendo realmente Deus e também todos os nossos amigos, né, nossos parentes, que estão no mundo espiritual, e esforçando exclusivamente parte física, parte material, né? Isso é uma coisa natural do ser humano. É difícil a gente exclusivamente dedicar o lado espiritual. Mas devemos lembrar, né, em ensinamento da meditação, tudo depende do lado espiritual. Espírito precede matéria, né? Quer dizer, o mundo invisível movimentando o mundo material. Quer dizer, todas as coisas que aparecem no nossa vida cotidiana é apenas reflexo do mundo espiritual. Por exemplo, tem gente que sofre atrito, ou seja, conflito dentro da casa, não tem harmonia dentro da casa. Isso significa, na verdade, ainda não conseguiram harmonizar, ou seja, elevar suficientemente no nível espiritual nos nossos antepassados. Quem está ligado, né, conosco, né? Então, primeiro eles têm que melhorar. Para isso a gente tem que dedicar, tem que trabalhar, né? Lembrando essa lei que espírito precede matéria. Mas a tendência do ser humano colocar isso ao contrário. Matéria é como se fosse precede espírito. Dá importância do lado material para resolver o lado espiritual. Isso não acontece. Portanto, hoje é dia bastante importante, a gente lembrando, reunindo aqui, elevando o nosso pensamento, nossa oração para Deus, para que todos nossos ancestrais, né, nossos amigos, os parentes, né, que realmente evoluem, né, vai no lugar melhor, que não existe mais sofrimento, isento da doença, do conflito, da pobreza, todos causa do sofrimento. Isso a gente tem que pedir, né? Recebendo de orelha, né? Mas não, a gente não está recebendo de orelha, não está recebendo luz só para a gente, mas através da gente, ele se recebe luz. Né? Esse significado do dia de hoje. Né? Então, procurar, através do todo esforço, né, espiritual, concentrando nossa oração, para que realmente eles elevam, né? Eles realmente vão para cima. Né?
E com essa luz de Deus e a ajuda do Espírito Santo, não é nada impossível. Né? Tem muita facilidade de ser salvo. E a gente, então, sente muita alegria. Normalmente, antes, por exemplo, tem gente que acontece já um dia antes, né? Fica meio pesado, ou seja, uma coisa desagradável, a cabeça fica meio confuso, o corpo fica pesado, e mesmo assistindo participando da oração, né, duraria alguns minutos, de repente, então, isso some, né? Isso some. Alivia, por quê? Isso vem pedindo socorro para a gente, né? Vem junto, porque se não vierem vocês, eles não têm como ver. Só o Espírito não consegue chegar. Mas esse lado maravilhoso desse mundo material, mundo físico, né? Porque aqui está misturado alto e baixo. Quem é espírito mais elevado, espírito mais inferior, mas todo mundo vive junto neste mundo material. Então tem grande chance que eles realmente adquirem essa elevação espiritual. Mesmo que não conseguem vir sozinhos, eles vêm junto com a gente, né? Por isso, muitas pessoas não sentem tão bem, né, antes do culto, antes do sufrágio. É diferente do culto em ação de graça. Mas, de repente, alivia. Normalmente, depois que termina a oração, termina o culto, já a pessoa sente um pouco mais alegria, né, felicidade dentro do coração. E aí, partindo daqui, né, saindo da igreja. Isso significa aqueles que vieram pedindo socorro, né, pedindo ajuda através de nós, que receberam luz, né, já voltaram melhor lugar. Pelo menos subiram alguns degraus, né, alguns níveis espirituais. E isso também refletiria mais tarde para a nossa vida cotidiana. As coisas começam a correr bem normalmente e começam a receber a graça, né? Quer dizer, ser humano é conjunto desse, né? A gente pensa que sozinho, vivendo sozinho, mas não é. Muitos espíritos estão ligados. Um protegendo, né, aquele que está no nível superior, lugar privilegiado, né, tentando ajudar, para que a gente consiga dedicar um pouco mais, cada vez mais, né? Consegue praticar as coisas boas, para a prosperidade da nossa alma, nosso espírito. E isso faz conjunto, né? Portanto, de vez em quando a gente tem que lembrar disso. Como é que está é como se fosse equipe no mundo espiritual, né? E também, ouvindo esse ensinamento da missão, corpo em si tem sabedoria, tem força. A gente não sente isso, é uma coisa inconsciente, né? Tem gente que tem mais força, tem gente que menos força para recuperar o mal-estar, ou seja, a própria doença, né? Ou seja, a própria purificação. Tem gente que recupera com mais rápido, né? Com mais facilidade, tem uns que demoram pouco. Mas, mesmo assim, todo mundo tem essa força. Isso a gente percebe, né? Começa a surgir uma energia dentro do corpo e começa a expulsar impureza, ou seja, mal-estar, e volta ao estado de saúde. O que nisso não para? Essa força que Deus deu, uma dádiva divina que nosso corpo tem,
ou seja, nosso corpo espiritual tem, que tem que respeitar, tem que agradecer e entregar nessa força. Entendeu? Essa é parte importante, né? Mas a pessoa tem muita pressa, não quer esperar, porque curar rapidamente, né? Mesmo quando a gente machuca, faz corte, né? Abre e sai sangue, né? Depois, com o tempo, fechando e fazendo outro pele, cobrindo. Não passou nada. Sem fazer nada, isso acontece. Essa força que todo mundo tem. Então, o que Deus deu para nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, é uma tendência de sempre melhorar. Sempre melhorar. Não é só esforço da gente que faz trazer cura. Tem pessoa que pensa o seguinte: precisa ter força do pensamento, né? Pensando, eu vou curar, eu vou sair dessa crise, né? Então, com essa força do pensamento, poderia sair. Mas você tem essa força que me Samapara, é muito mais poderoso, sem atingir o nível do pensamento, muito mais profundo, muito mais forte, né? Então, própria força da evolução, não só física, mas sim espiritual, nós temos. Importante para não impedir, eliminando o ego, eliminando o apego, é como se fosse cortando corrente que está ligado, está preso, que não deixa elevar, né? Por isso é necessário controlar, ou seja, eliminar nosso ego e nossos apegos, né? Aí, naturalmente, sobe para a direção do céu, né? Portanto, nosso esforço na verdade, mínimo, né? Esforço para realmente dar oportunidade, né? Abrir nossos corações, receber essa bênção. Então, cada vez que passa, né? Cada culto, cada oração, cada sufrágio, e melhorando passo a passo nosso destino, né? E começa a surgir então coisas maravilhosas, né? É como um milagre. Então, quando surge alguma coisa maravilhosa, fora do comum, fora do expectativo, a gente tem que levar em consideração, quer dizer, tem que agradecer a Deus. Alguém ajudou. Não foi exclusivamente nosso esforço. A gente não pode pensar isso como se fosse nosso trabalho. Entendeu? Procurar, né? Agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo agradecer nosso protetor, ou seja, nosso antepassado. Né? Aí estabelecendo pouco a pouco o fio espiritual. Porque normalmente a ajuda de Deus dificilmente chegar diretamente para a gente, para nós, né? Normalmente através do protetor ou através de alguns ancestrais, alguns antepassados, que está mais perto de Deus, né? Então, através deles que chega para a gente, indiretamente chegando. Então, essa posição deles é muito importante. E nosso agradecimento, nossa gratidão, né? Lembrando sempre, né? Então fica estreitando esse fio espiritual entre ser humano e com nossos antepassados, cada vez mais, né? Então eles também ficam contentes quando a gente lembra, eles estão fazendo, mesmo que a gente não sabe, não tem consciência, que não importa, procurando, ajudando, né? Sempre ajudando, dia e noite, né? Mas quando a gente pensa, quando a gente levar o agradecimento, né? Sentimento do agradecimento,
eles também ficam contentes. Isso é óbvio, né? Aí ficando mais firme essa ligação. Era o que diga do nosso antepassado, né? E conosco. Então, cada vez, vivendo nesse mundo, a gente sente realmente vivendo protegido em todo sentido, né? Todo jeito e todas as horas. Né? Então, para pensar isso, para decidir alguma coisa, para escolher o caminho, a gente sempre encontra no encruzilhado, né? Encontra caminho que você pode escolher direita ou esquerda. Sempre isso, né? Escolhendo, todo momento. Né? Eu vou fazer isso, ou fazer isso. Né? Procurar um pouquinho o leve ensinamento, né? Ou fazer trabalho. Quer dizer, sempre tem dois caminhos, né? Duas opções. Então, para escolher isso, também a gente tem que pensar muito bem. Né? E sempre perguntando, o que seria o melhor caminho? Né? Não decidir sozinho. Erro do ser humano é assim. Quando ocupa pensamento na nossa cabeça, a gente, sem dúvida, segue esse caminho. Mas não dá certo. Tem que ter um pouco de espaço, tem que esperar um pouco, meditar um pouco, né? Ou pelo menos ler o ensinamento, fazer meditação, depois escolher. Isso eu lembro sempre, né? Antigamente, quando eu encontrava alguns momentos bastante importantes, né? Ou seja, eu acho que isso já estava preparado espiritualmente. Né? Eu tinha vontade de ler o ensinamento, aí colocava todo esse ensinamento em cima da mesa, né? E esquecia todas as outras coisas. Primeiro lia o ensinamento, desde o começo até o fim. E quando terminava a leitura, aí decidia, ou seja, apareciam as coisas. Então, durante minha vida, sempre aconteceu isso. Momento bastante crítico, um momento bastante difícil de escolher, e sempre aconteceu desses fenômenos, né? Então, lembrando isso, colocar na mão de Deus, criar um ambiente mais harmonioso, mais elevado, aí sim, aí tem um momento de decisão, momento de escolher o caminho. Mas espiritualmente, o mundo espiritual está muito desarmonioso, é muito confuso. No nível espiritual bastante baixo, se a gente escolheria o caminho errado. Então, esse é importante. Não é ideia que é importante, mas é ambiente espiritual, né? Estado espiritual da alma de cada um de nós. Isso é mais importante. Então, a decisão seria sempre escolheria melhor, não pior. Portanto, nessa hora, né? Nessa hora que a gente realmente leva bastante sério, ajuda não só da nossa parte, mas ajuda também vem de cima, né? Vem de cima. Isso é interessante, desde antigamente sempre falava, né? Quando a gente conversa em torno do ensinamento, ou seja, a causa de Deus, a gente conversando, mesmo no mundo espiritual, relacionando com o rei, né, obra de Deus, qualquer assunto que seja, diz que sempre em cima dessa união, em cima dessa conversa, sempre tem assistência espiritual, de cima. Sempre Espírito Divino olhando de cima, dando assistência, dando ideias mais adequadas. Por isso cria ambientes diferentes. De repente some pensamento de preocupação, as coisas erradas, né?
a gente sente uma vibração altamente elevada. Né? Acho que essa é força, ou seja, sabedoria, né? Da pessoa que tem fé, pessoa que acredita. Acredita a Deus e acredita a ajuda do céu. Né? Nesse sentido, procurar cada vez mais, né? Nesses momentos. Né? De repente, pensar um pouco. Né? Como é que é? Né? Como seria? Então, essa reflexão, né? É importante. Mesma coisa como esse do Salmo de hoje, né? Arrependimento. Arrependimento deveria ser sempre. Né? Arrependimento seria a mudança do pensamento, indo uma direção, levando as coisas, né? De repente você para, pensa e depois corrige o caminho. Isso é arrependimento. Estava no caminho errado, sem querer entrou, né? Aí de repente para, toma outro rumo. Né? Essa é força do ser humano. Isso a gente tem que fazer. Isso a gente tem que fazer. Né? Aí vem a ajuda. Se a gente não fizer esse esforço, essa escolha, não terá ajuda. A ajuda virá de acordo com a nossa atitude. Portanto, tem que procurar, né? E como fala, tem que bater a porta. Aí a porta se abre. Você tem que bater com força, com a vontade, né? Para abrir. Né?